As ferramentas e o homem. Distribuição Synapse. A foice. Os homens saíam para ceifar ao raiar do dia. E lá pelas 7, 8 horas, as mulheres levavam-lhes o café da manhã. Logo que o orvalho secava, precisavam parar o trabalho. Junho foi-se no punho, agosto é descanso. Pois, com a diminuição dos dias, o ceifeiro não se levantava cedo e à noite deitava-se bem mais cedo. Senão, em outras épocas, o ceifeiro fazia longas jornadas. Eram 6 crianças, 3 meninas e 3 meninos, e embora os 3 meninos saíssem ao raiar do dia, ainda não era dia. O último que chegasse era a mulher do padre. Quando chegavam ao campo, sentavam-se porque não havia claridade suficiente para começar a ceifar. Então pegavam uma pedra de amolar, esfregavam-na contra as lâminas e começavam a cantar para dizer aos outros em outros campos: já chegamos, é só amanhecer para a gente começar. A foice aparece em diversas culturas, na Idade do Ferro, a partir do século V a.C. Começa a evoluir pouco a pouco. Em seguida, no século XII, toma sua forma definitiva. Durante muito tempo, a foice servirá como testemunho do mundo rural da sociedade tradicional, pois efetivamente evoluirá muito pouco do século XII até a Primeira Guerra. Desde o século XII, a foice é quase igual ao que é hoje. Ter a própria foice era testemunhar que se pertencia a uma certa região. É nessa foice que se reconhece a melhor das ferramentas. As outras foices são observadas em tom de chacota. Como podem trabalhar com uma ferramenta dessas? Ou porque eram pequenas demais, ou grandes demais, ou porque o ângulo era diferente, ou porque eram engastadas de outra forma. Além do mais, a foice era também um objeto de família. Fala-se da foice do pai. Cada pessoa tem seu modo de envergá-la, de gastá-la. Marcas das mãos no cabo, todo tipo de impregnações quase corporais que fazem da foice um prolongamento do braço, um prolongamento da família. São ferramentas das quais não se desfazem tão facilmente. São usadas até o fim, depois guardadas para tarefas secundárias. Não se joga fora facilmente, pois é a vida do avô que está na foice ou a vida do pai. É um objeto simbólico na família. Então, a lâmina da foice é assim. E aqui é a parte metálica para prender o cabo. Aqui é o cabo da foice. E aqui um espaço para segurá-la e a haste. A foice requer a invenção de um movimento. Se você encontrar um martelo na rua, sabe que serve para bater. Se encontrar um machado, o fio da lâmina indica. Mas a foice é um tanto misteriosa. Requer uma reflexão, uma observação prévia de alguém ceifando para saber como usá-la. Se uma pessoa encontrasse uma foice, saberia que serve para cortar, mas teria tendência a movimentá-la em sua direção, ou poderia pensar que serve para descascar uma árvore ou outra utilidade. Não é nada simples, nada evidente. Um braço aqui, a outra mão no cabo, e o ritmo se faz com a região lombar, sem mexer os pés. De fato, a cada golpe se faz um passo.
Começo aqui e dou o primeiro golpe. Eu faço isso. Posso continuar assim uns 15 minutos se afiei bem a lâmina. Se não, pego a pedra de amolar e recomeço. Esse acessório tem dois usos. Serve para desmontar a foice e, em alguns casos, para retificar a lâmina amassada ao bater numa pedra, por exemplo. Então, deve-se fazer esse gesto, bem aqui na parte amassada da lâmina. Assim. O trabalho com a foice é feito em silêncio, com delicadeza, flexibilidade e habilidade. Não é um trabalho bruto. Há uma ideia bem bonita e majestosa de união com a natureza, de tranquilidade, equilíbrio, doçura, ritmo, música, eternidade. Você não se cansa, você não se desgasta. Não trabalha fazendo força. O movimento com a foice não se aprende em 5 minutos. Eu mesmo seria incapaz de mostrar o movimento certo. Então, essa é uma manifestação de conhecimento, de um bom preparo e de uma resistência física. O número de ceifeiros que se empregam e de pastos ceifados indicam o tamanho das manadas e também, de certa forma, a importância social. Em muitos sentidos, é efetivamente um símbolo de poder. Sabe-se que a foicinha não é uma ferramenta muito marcada sexualmente. Usada por homens e por mulheres, talvez mais por mulheres, e nessa imagem da enciclopédia de Guerreau, escolheram representar mulheres manuseando a foicinha, cortando, juntando e carregando o feno. No entanto, o mundo das foices maiores é um mundo masculino. Do ponto de vista do rendimento, as foicinhas deveriam ter sido rapidamente substituídas por foices, já que são mais rápidas e constituem um inegável progresso. No entanto, custou a se impor porque encontrou resistências nas comunidades rurais. De fato, poupava muita mão de obra e muitos trabalhadores sazonais acabariam sem trabalho. E, além disso, a lâmina da foice corta gramíneas rente ao chão, enquanto a das foicinhas deixam ainda uma parte do talo de pé. Então a foice colocava em questão o direito ao desemprego e direito de segunda ceifa atribuído aos mais pobres, segundo usos muito antigos já definidos nos mandamentos da Bíblia. É por isso que a foice levará muitos séculos para se impor e em muitas regiões, até 1850, continuou-se a ceifar com foicinhas. A foice foi o símbolo de muitas coisas, de acordo com a época considerada. No momento em que concorre com a foicinha, torna-se símbolo de modernidade, não de uma mecanização, mas já era um ganho em números de braços a serem empregados. Então, já aparecia aí, evidentemente, uma preocupação com a produtividade. Em contrapartida, hoje, quando se vê um camponês, geralmente um senhor numa trilha, com a foice presa numa bicicleta ou numa mobilete, a foice não é mais um sinal de modernidade, e sim de resistência face à intensa mecanização agrícola. Há 30 anos subíamos para ceifar até o topo do morro. Tudo era cortado até em cima, um trabalho às vezes perigoso que não deixava espaço para o erro. Quando é muito íngreme, o melhor é colocar um joelho no chão para manter o equilíbrio.
Ceifar não era tudo. Ainda era preciso descer o feno com a ajuda de um pequeno trenó. Dava uma boa deslizada. Por que então a foice foi por muito tempo emblema do mundo camponês, assim como o movimento do ceifeiro? O uso da foice é o momento em que o ceifeiro recolhe os frutos de seu trabalho. E a foice é um instrumento ambivalente, ambíguo, quase uma arma. Portanto, também foi símbolo de muitas revoltas, motins, no decorrer dos quais empunhava-se a foice de forma diferente, para servir de arma. Fala-se dos ceifeiros poloneses, esses soldados que, durante a guerra de sua independência, só tinham foices como arma. É uma arma de levantes, de demonstração de força de um grupo. É a arma daquele que geralmente trabalha com ela e, num momento como esse, transforma seu instrumento de trabalho num instrumento de defesa de seu grupo, de sua comunidade, de seus interesses e, eventualmente, de sua vida. A foice mantém o inimigo à distância. Mesmo que você seja mais fraco do que ele não pode fazer nada, não pode agarrar a foice. É terrível. De fato, é o desvio da função do objeto, um sacrilégio. Utilizou-se o instrumento, que serve para fazer o pão, a comida, para ganhar a vida ou trabalhar no campo, para um fim oposto, matar. Tornou-se um objeto de morte e de crueldade, sem falar na ideia do direito à guerra. Enfim, algo assim como atitudes limpas e sujas. Se você está num combate e vê diante de si pessoas com foices, isso dá medo. Essa casa isolada no vilarejo francês Nansou-Saintin, em Du, abriga a mesma família de artesãos há 3 gerações. Estabelecida na região, a família produziu foices desde sua chegada. Assim, desde 1864, ou seja, há mais de um século, incansavelmente continuam sua fabricação. Porém, esta ainda continua em estado artesanal desde 1848, ano da criação da oficina. Aqui estamos numa cutelaria, fábrica de instrumentos cortantes. Essa cutelaria encontrava-se às margens do rio, já que era a força das águas que acionava as instalações. Aqui estamos próximos ao riacho Arcanjo, que vai fazer girar as rodas dos moinhos, que, por sua vez, vão acionar os martelos e as massas. É com isso que os ferreiros vão forjar as lâminas, usando os martelos que batem 150 vezes por minuto. A água que movimenta a roda fica armazenada atrás da casa, num reservatório, e basta pisar nesse pedal para iniciar o movimento. Quando se alcança a velocidade correta, basta introduzir a trava que mantém o martelo suspenso. A ferramenta toma sua primeira forma depois de ser achatada. Depois é aplainada. Esse também é um martelo, porém muito mais leve e bem mais rápido, o que permite que vibre com toda a força para fazer a plainagem. O apogeu da fabricação de lâminas de foice na França durou do fim do século XIX ao início do século XX até 1914, quando a produção anual chegava a 500.000 foices. 2.000 saíam das oficinas de Philibert em Nansou-Saintin. Hoje a produção é bem menor, pois existe apenas uma fábrica em atividade perto de Saint-Étienne, em Pont-Salomon, onde um único ferreiro ainda forja suas lâminas artesanalmente.
A França, durante muito tempo, não dominava a técnica de fabricação de foices, que necessita de um conhecimento muito especializado, de um aparato um tanto particular. As foices eram importadas com alto custo para os fundos da coroa, para o equilíbrio da balança comercial, se podemos assim dizer. E essa dependência da Áustria, em particular, vai se tornar gritante durante as guerras revolucionárias entre 1792 e 95, quando importar da Áustria não era possível. Então, evidentemente, o Estado vai estimular os ferreiros e os metalúrgicos a aprenderem como produzir foices. Então, serão chamados operários do taru e trabalhadores de diferentes regiões para ensinar aos franceses a fabricar foices de boa qualidade. Essa é a loja de vendas onde são apresentados diferentes modelos de foices produzidas pela marca Philibert, que comercializavam em 120 modelos. De uma região a outra podia variar de acordo com o que era cortado. Grama, cereais, arbustos que precisavam de lâminas diferentes. Tudo vai depender do terreno. Nas montanhas, as pessoas não ceifavam com a mesma lâmina do que nas planícies. Além disso, também variava com a altura das pessoas a sua força. Algumas são bem grandes, como essa aqui, que demandava braços fortes para ser manuseada. Bom dia, senhor. Bom dia, tudo bem? E o senhor? Estou bem, obrigado. O bom tempo está voltando. Gostaria de comprar uma foice. Temos de muitos tipos, com qualidades diferentes. Aqui está. Tá boa. Acho que está bem para o senhor, não está? Está bem. Antigamente comprava-se uma lâmina de foice para um jovem, como hoje em dia se compra um barbeador. Porém, há um lado particular na foice que é muito pessoal. Adeus à infância, a barra da saia da mãe. Agora você já possui uma faca, então já é um homem. À mesa, com sua faca, você já corta a carne, o pão, já sabe abrir nozes, fazer umas coisas, trabalhar um pedaço de madeira para fazer uma bengala, um arco. Mas ter uma foice é mais que deixar a infância. É chegar à idade de um homem. É hora de dividir o trabalho na fazenda. O que você está fazendo? Eu estou terminando de refazer essa lâmina que estava muito desgastada, porque fora usada durante muitas horas. Então, é necessário afiná-la, deixando o fio mais regular e retirar as rebarbas feitas pelas pedrinhas, para que se possa trabalhar de forma satisfatória. É um exercício de reflexão poder avaliar as ferramentas em diferentes pontos de vista, de forma que se esclareçam mutuamente. Então, escrevi sobre a noção dos sons das ferramentas. A foice é uma assassina. Não gostamos muito de pensar nela, nem mesmo de vê-la. Enquanto o machado parece útil e vigoroso, o serrote engenhoso e forte, a foice parece dissimulada e ameaçadora. É verdade que ela aparece ligeira por cima do solo e cumpre sua tarefa em silêncio. Já o barulho do machado, do serrote ou do martelo atestam sua lealdade. Um simples deslize regular, um assobio seguido de um ínfimo canto do metal que vibra e a lâmina, em forma de bico de passarinho, volta ao trabalho. A foice e seus usos perduram como símbolos de morte em expressões contemporâneas. Ceifado em plena juventude. Uma briga de foices atestam a permanência desse símbolo na linguagem. Estranhamente, o símbolo perdura, embora a foice tenha desaparecido da nossa sociedade.
Para entender o símbolo, é preciso recolocá-lo em seu contexto, onde foice e morte coexistam em todo canto, pois a morte era a ameaça cotidiana. A morte era a sífilis, o tifo, evidentemente as epidemias de peste, a cólera, as mortes violentas, numerosas. Assim, a morte ceifava abundantemente, e a foice era, então, seu símbolo mais radical. O homem vivo é vertical, o homem morto é horizontal. E todos passam por isso. É o tema da dança macabra de Villon e das danças macabras apresentadas no Festival de La Chaise Dieu, onde se vê a morte com uma foice. É a ideia de que todos estão no mesmo pé de igualdade, e nada resiste à foice. Passada a foice, nenhuma papoula subsiste, nenhuma flor do campo, nenhum trigo mais alto que isso. Tudo é ceifado. A partir do século XV, começou-se a representar o esqueleto com a foice. Em seguida, em todas as ilustrações, iluminuras e gravuras, e o que era por definição impossível de ser representado, encontrou assim sua representação. Isso demonstra um cotidiano de morte e morbidez que se alastrou na Europa entre os séculos XV e XVII. Aqui, as vestimentas imprimem ainda mais horror à representação do cadáver. Enquanto que, nessa imagem do início do século XX, muito mais sóbria e mais simples, a foice torna-se apenas símbolo do tempo. Aqui não há ideia de morte, ao contrário, é um cartão onde se mostram as 3 etapas da vida. A infância, a idade adulta, a maturidade, com esse ancião barbudo e uma foice na mão. É o tempo que passa, é um cartão de ano novo. São valores positivos que aparecem, valores eufóricos, bem distanciados da representação da morte. Percebemos a ambivalência da foice que ceifa o caule, que mata, mas que mata para nutrir, para alimentar e que se inscreve num ciclo de renovação, depois da colheita, a nova semeadura, o plantio e a nova ceifa. Hoje a foice serve principalmente a isso? De certa forma, sim, ela foi destronada. Só faz isso agora. Só as bordas? É, só isso. Só os cantinhos, como dizemos. Para não deixarmos nada escapar, como diziam os mais velhos, na geração do futuro a foice vai desaparecer. Não terão tempo e não saberão como fazer para ser um bom ceifeiro, como eu sou, sem falsas modéstias. Deveriam aprender aos 12, 15 anos. 15 no máximo. Mais jovens, se possível. Versão brasileira Alcateia.